Êxodo capítulo 12, a partir do verso 1. Hoje é um domingo que se comemora a Páscoa. No nosso ministério, na verdade, a Páscoa acaba sendo todos os dias, e não apenas num domingo. Mas vale a pena nós entendermos um pouco o que é isso de verdade. Se nós entendermos o significado da Páscoa, talvez façamos melhor uso daquilo que aconteceu. Não do domingo de Páscoa, não de uma data em particular, mas eu acho que vale a pena nós entendermos. Êxodo capítulo 12, verso 1, eu vou ler bastante e vou falar pouquinho, só quero te dar alguns exemplos. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será por princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então, tome um só com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão o sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fessura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, fala conosco, ó Deus, continua falando, nos conscientizando, nos aperfeiçoando, nos conduzindo mais perto de Ti, através da Tua palavra e da santidade proposta por ela. Continue conosco pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos dar uma olhada nisso para que possamos entender. Eu não sei se você reparou, mas o verso 1, onde eu comecei a ler, diz que Deus fala com Moisés e com Arão ainda no Egito. Há uma instrução para eles. A 10ª praga que vai ser conduzida sobre o egípcio está pronta para chegar. Ela traz consigo a morte, não mais dos animais como anteriormente, mas agora de todos os primogênitos. Essa é a proposta. Para que a morte não alcance a terra de Gósen, onde o povo está estabelecido, um rito vai ter que ser estabelecido, ou vai ter que ser executado. Moisés e Arão recebem a incumbência de levar a notícia ao povo de que eles precisam preparar um cordeiro, e que esse cordeiro deve ser sacrificado no 14º dia à tarde. É só você fazer um paralelo. A maioria das pessoas já está acostumada a lidar com isso. Eu só quero fazer um esclarecimento a mais. Se você fizer um paralelo, você vai encontrar Jesus em todos os momentos da Páscoa. Mas é importante você saber como as coisas funcionam. É importante você saber que para um judeu, por exemplo, a Páscoa nada mais é do que a simples libertação do Egito. Ok?
não cometa o erro de achar que o judeu está comemorando, ou quando comemora a Páscoa, ele celebra a morte, a ressurreição de Cristo, porque não é nada disso. Para eles, Cristo nem veio ainda, e eles ainda estão debaixo daquela notícia, lembra? De que os soldados levaram, dizendo que o corpo dele foi roubado para seus discípulos, ou por seus discípulos. Então é importante você entender isso. O que nós celebramos hoje é uma celebração, exclusiva dos cristãos. Ninguém mais celebra isso, a não ser católico e protestante, na visão, certo, da morte e ressurreição de Cristo. Então, quando o judeu comemora a Páscoa, não vai falar com ele de Jesus, não vai falar com ele de vida eterna, não vai falar com ele de ressurreição, porque para ele isso não existe. Isso é uma coisa nossa. É importante você entender isso. Então, quando nós olhamos para essa situação, o que simboliza a Páscoa para nós? Esqueça o ambiente globalizado do comércio. Pare de criticar o ambiente comercial que busca tirar dinheiro, valores, estabelecer mercado, compra e venda, divulgação, porque eles fazem isso em todos os ambientes. Tudo para o comércio, tudo para a estrutura que move o poder econômico, tem o propósito de levar produtos, de criar fábulas, que buscam vender coisas, que buscam vender serviços. Isso não funciona só na Páscoa. Para de implicar com o coelho, certo? Para de implicar com o Papai Noel, porque funciona basicamente, isso é quase universal. O que nós precisamos é saber, eu sei o que é Páscoa, ou será que até hoje eu ainda não sei o que é Páscoa? É isso que eu quero transmitir para você hoje, porque isso é muito importante. O que o texto está dizendo é o seguinte: Moisés fala, e aqui é para os judeus. Depois nós vamos olhar para o Novo Testamento e vamos ver o que é a Páscoa para nós. Para eles é o seguinte: peguem um cabrito ou um cordeiro, tem que ser macho de 1 ano, não pode ter defeito, não pode ter mácula, não pode ter nada. No 14º dia à tarde, lembra, à tarde, 3 horas da tarde, foi o horário que ele disse: Eli, Eli, lama sabactani, lembra? Nós já vamos olhar para isso lá na frente. Mas na parte da tarde, vocês vão sacrificar este cordeiro, e o sangue dele vai marcar a casa de vocês, a porta de vocês, a entrada. E a casa cuja qual aquele sangue estiver sinalizando a morte, não vai passar. Comam prontos para fuga, comam prontos para sair, vestidos, sandália no pé, cajado na mão, comam apressadamente, porque essa é a Páscoa. Então, para o judeu, é apenas isso, uma comemoração que eles divulgam, celebram, virou uma data festiva, é verdade, tanto para nós quanto para eles, mas é apenas isso, é só isso para eles. Mas para nós temos muito mais do que isso. É importante você entender o que é isso para nós, cristãos, a Páscoa. Nós temos um problema sério no Jardim do Éden. Põe o capítulo 3 de Gênesis, por favor. Deixa eu pegar o texto aqui, porque agora me falhou a memória. Gênesis capítulo 3, verso de número 21. Gênesis 3, 21. Aqui começa um problema que já vai chegar em você. E o Senhor Deus fez a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. A Bíblia diz que quando o homem peca, o pecado é introduzido, ele entra por Adão. Por favor,
se você acha que Adão é uma lenda, é uma fábula, deixe de ser crente. Porque preste atenção, se Jesus veio desfazer algo feito por Adão, e você não acredita que Adão fez, não faz sentido você acreditar em Jesus. Se o Espírito Santo ainda não te deu o entendimento de que a Bíblia contém a palavra do Senhor e é a palavra do Senhor, se você ainda não teve a experiência de acreditar nisso, se você começar a colocar conhecimento de gente que conhece menos e começa a achar uma outra mulher para estar com ele ali, uma outra história, eu respeito suas crenças, a escola cuja qual você foi formado. Mas eu preciso que você entenda que não dá para caminhar na Bíblia utilizando retalhos. Não é assim que funciona, porque ela é totalmente entrelaçada. É um texto garantindo a veracidade do outro, é uma estrutura apontando para a outra. Por isso que Jesus diz, eu não vim destruir a palavra, muito pelo contrário, eu vim cumpri-la. Quando nós olhamos para essa situação, o texto diz que o homem procura uma forma de se vestir, de se cobrir, de tapar o que fez, de consertar um erro. A representação nisso são folhas de figueira que ele faz para vestir a si. Esqueça as folhas. Fique com a mensagem. O que a Bíblia está dizendo é que um erro foi cometido e o homem está tentando resolver o erro, consertar o erro por si mesmo. É isso que a Bíblia quer dizer. Sem êxito. Por que folhas? Porque não adianta, por mais belas que elas fossem, é só arrancá-las e colocar para cobrir, que já já elas vão secar, elas vão apodrecer, elas vão se desfazer. O que a Bíblia está dizendo é que o homem está debaixo de uma situação que ele não tem como resolver, um problema que ele não tem como equacionar, e quem é que chega para resolver isso? Deus. E Deus olha para aquela maneira que eles tentaram e diz, isso não vai funcionar. E aí o texto diz que Deus vai vestir com peles. E agora nós vemos nitidamente, alguém teve que morrer para que o homem fosse vestido. Alguém teve que morrer para essa pele deixar um animal vivo, ok? Para tapar a nudez de uma outra pessoa. Aqui nós começamos a vislumbrar o que nós vivemos hoje. Deus faz túnicas, veste, mas expulsa. É importante você entender isso. Vocês vão sair daqui vestido, mas no Éden vocês não vão ficar. O que vocês fizeram afastaram você, ou vocês, do paraíso. Vocês estão expulsos. Vocês perdem a comunhão. Entra em cena então o sistema sacerdotal, mais à frente um pouquinho, né? Quando nós vemos Deus separar os sacerdotes e eles tinham que utilizar o sangue do animal para que este sangue pagasse pelo pecado. Mas é bom lembrar a vocês e a mim também que para que isso fosse feito, um sacerdote precisava executar. E nós vamos começar a ter problemas. Se um homem precisa executar primeiro, ele executava por si mesmo. Depois, para conseguir entrar. Depois ele executava pelos outros. Mas isso não vai muito longe, porque o homem não vai ter como lidar com essa situação. Ele não tem como reparar este fato. Quando nós olhamos para isso, eu queria te mostrar alguns textos que eu acho que vale muito a pena nós olharmos. Coloca para mim, por favor, Êxodo 12, 43.
Êxodo 12, 43. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Pode colocar. Porém, todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado, então comerá dela. Preste atenção. A circuncisão para nós, ela tem a conotação de aliança. Quando Davi vai enfrentar o gigante, a primeira coisa que ele diz, apesar do tamanho, da força do opositor Golias, ele diz: quem é esse incircunciso filisteu? Ele está dizendo: ele é grande, ele é forte, ele é poderoso, ele é campeão, mas eu tenho aliança com Deus, e a minha aliança com Deus pode vencê-lo. O que o texto está dizendo é que aquele que vai comer, aquele que vai participar da Páscoa, não poderia ser qualquer um. Ele deveria ser alguém aliançado para comemorar, para ter acesso a essa refeição que simbolizaria a Páscoa e que hoje tem todo mês para nós o significado da ceia. É isso que eu quero que você entenda. Ao invés de comemorarmos a nossa Páscoa apenas uma vez por ano, não, é muito mais do que isso. É mensal, é diária, é semanal, é o tempo inteiro. A vida pedindo de mim santidade, comprometimento, aliança, compromisso com Deus. O texto diz que para comer dela tinha que ser circuncidado, ou seja, tinha que ter sobre si a proposta da aliança. Por quê? Números 9, 13. Coloca para a gente. Números capítulo 9, verso 13. Porém, quando o homem for limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, tal alma do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado, tal homem levará seu pecado. Preste atenção. A não ser por motivo de viagem, o indivíduo que viesse ao culto, vou adaptar para a nossa situação, e não tomasse a ceia e não participasse, isso significaria que ele teria que dar conta de seu próprio pecado. Isso significaria que ele se tornaria responsável. O pecado que seria colocado sobre o cordeiro e não foi, agora está sobre ele. Ele é responsável. Preste atenção, porque isso é muito sério. Se nós trouxermos hoje, é isso que eu quero fazer. Eu quero tirar a Páscoa e botar a ceia. Até porque a Páscoa, a ceia foi durante a Páscoa. Eu quero mostrar que normalmente, durante uma ceia, só fica de fora quem quebrou a aliança. E pior, quem quebrou a aliança está no dia de fazer o concerto. Por isso que a Bíblia diz que diante da mesa se arrependa e mude de postura. O grande desafio nosso tem sido esse. Quando eu não participo, bom, vem a ceia e eu não participo da ceia porque eu estou em pecado. Beleza, está certo. Mas eu tive acesso ao perdão para participar da mesa, mas me afastei da mesa. Então quer dizer que eu estou rejeitando a cobertura do sangue que me dá comunhão e que me aproxima de Deus, para me ficar com o pecado que me afasta. Eu acho que você precisa rever seus valores, por mais desafiador que seja, e diminuindo a margem de seus erros, para estarmos cada vez mais perto do Senhor. Quando olhamos para isso, o que vamos ver agora? Um sistema sacerdotal praticamente falido. É assim que funciona. Me parece que quando alguém ia viajar para Jerusalém para o sacrifício, ao invés de levar um animal que o atrasaria, era melhor levar o dinheiro para comprar lá. Ao invés de levar a lenha, era melhor comprar lá. Ao invés de comprar o azeite, era melhor, ou de levar o azeite,
era melhor comprar lá. Ao invés de levar o incenso, era melhor comprar lá. E me parece que o mercado se estabeleceu no local da adoração. Porque um vendia o animal, outro a lenha, outro o azeite, outro o incenso. Quando nós olhamos para essa estrutura, me parece que em último lugar, quem ficava era Deus. A comunhão que Deus sempre quis ter conosco, porque o Cordeiro que vai tirar o pecado do mundo, é o que diz João, é o Cristo. É Ele que vai morrer naquela cruz para pagar o meu e o seu pecado, para pagar uma dívida que eu e você não temos como pagar, para nos ajudar a vencermos os desafios da convivência, a buscar um ambiente onde, por amor a Ele, por quê? Porque Ele foi o Cordeiro, aquele Cordeiro que vestiu Adão e Eva, lá no jardim do Éden. Agora, João diz o seguinte: esse aí é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Qual é a minha comemoração hoje? Eu não como carne, beleza? Não estou falando da sua cultura e da cultura da sua família. Tem problema nenhum se você não come carne, continue não comendo. Que Deus te abençoe. Mas a minha pergunta é: o que a ceia tem a ver? E a Páscoa tem a ver com a carne? Para mim e para você, o que eu tenho que entender é o seguinte: alguém foi naquela cruz, apesar de inocente, de ter todo o poder, como Deus, abriu mão de tudo isso, se apresentou como um humano, tendo toda a possibilidade de abortar a missão a qualquer momento. Ele disse: eu vou até o fim. Para quê? Para salvar a mim e a você, para mostrar que nos amou e que nos ama, nos dando condições de vencermos as adversidades. Pastor, qual é a melhor maneira de honrarmos tudo isso? É viver uma vida de integridade. É buscarmos viver uma vida onde as pessoas olham para nós e digam assim: olha, aquele ali ou aquela ali é alguém que seus negócios estão na mão do Senhor, que seu casamento está na mão do Senhor, que a sua família está nas mãos do Senhor, que a comunhão que ele tem com a igreja está nas mãos do Senhor. A melhor maneira de nós honrarmos uma data como hoje, onde nós comemoramos a entrega dele na sexta-feira, se foi sexta, se foi quinta, se foi, isso não interessa. Nós não temos, por favor, independente da escola que você enfrentou ou que você aprendeu, inevitavelmente, datas muito antigas encontrarão sérios problemas para serem precisas. Não se esqueça que Jesus não era milionário. É fácil você chegar em ambientes e acharem coisas de César, e acharem coisas de Alexandre o Grande, e acharem coisas, da Babilônia, mas não se esqueça que aquele que poderia ser suntuoso em todas as áreas, não foi. Ele chega nesse mundo humilde, e parte daqui mais humilde do que chegou, com a sensação de que uma missão ele cumpriu. Qual? Eu salvei a humanidade. Eu salvei a humanidade. Essa é a grande essência deste momento, sabe? Eu tive a oportunidade esse ano de mudar. Eu estou quebrando paradigmas. Na minha casa a Páscoa foi ontem. Por quê? Porque eu casei um filho. Quem tem filho aqui sabe. Menino. As meninas levam os meninos. Quem tem filha, mulher, quando casa, o que acontece? O genro vem para sua casa, porque a mulher puxa. Eu tenho filho, então o filho vai. Meu cunhado, o irmão da minha esposa, é homem. Está aí ele, ou ela, senão eu falo demais.
Não vou falar nada de... O que acontece? Hoje ia para onde? Para a casa da mãe dela. Sim ou não? Então nós resolvemos fazer a Páscoa ontem. No sábado, pastor. Sangue de Jesus. Tem poder. Agora quebrou a corrente. Um sacrilégio. Não! Fizemos a ceia ontem, porque hoje de manhã, 4h30 da manhã, eu tinha que ir para São Paulo. Eu estou desse jeito porque eu vim de lá. Já preguei hoje, já viajei, fui, voltei. A mulher nem vi hoje. Hoje deu nem tempo de falar com o cordeiro, no que diz respeito à Páscoa. Mas ontem nós reunimos a família. Oh, meu Deus do céu. Que beleza. Tirei até foto. Ficou muito legal não, mas tirei. Depois de tudo, a turma inventou de ir para o cinema. Olha que legal. Tem um troço VIP, que você vê filme deitado. Se eu já durmo sentado. Deitado foi. Agora eu vou sempre. Aperta um botão, deita. Espera o filme terminar e glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Entenda, aqui. Se você vai comemorar hoje, ontem, amanhã, todo dia. O importante é você entender que o que Deus quer é que a sua família seja abençoada. Que seus negócios sejam abençoados, que por onde você passar as pessoas olhem e digam, ó, vai ali uma mulher de Deus, vai ali um homem de Deus, alguém que faz valer a morte dele naquela cruz. Não é crente sem vergonha. Não estou falando de ninguém que está aqui, o pessoal que não veio, certo? Fofoqueiro, linguarudo, isso, não paga os outros, 7-1, tudo. Entendeu? Aqui não tem, mas você sabe que em algum lugar dessa terra tem. Aí vem, canta. O Espírito de Deus está aqui. Aqui onde? Porque em tu. E até quem julga que não está em tu, também não está em tu. É o grande desafio. Hoje eu vejo pessoas preocupadas demais, aprisionadas a essas coisas. O que nós temos hoje? Nós temos hoje uma data que para nós brasileiros comemora a morte e hoje a ressurreição. Por quê? Porque a Bíblia diz uma coisa bem interessante. Não se esqueça que Ele é justo. E a Bíblia diz que se o pecado entra por um homem, não pode sair por dois. Se o pecado entrou por Adão, somente um homem pode tirá-lo, e não dois. E o homem que vem tirar o pecado não pode ter poder maiores do que do Adão, porque senão não há justiça. No que diz respeito a homem, Jesus era como Adão, como a mim e como você. O que ele aprendeu foi dominar seus desejos. O que ele aprendeu foi governar suas emoções. E é isso que nós temos que aprender. A Páscoa serve simplesmente, irmãos, para isso. Para lembrarmos que, segundo a Bíblia, o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, aquele cujo qual nós imitamos, veio a esta terra e saiu dela com maestria como vencedor. E nós temos que conduzir a nossa vida, é isso que nós precisamos. As pessoas estão cansadas de mensagens, cansadas, elas estão procurando vida. Quem é que prega bem? Não interessa. Quem é que canta bem? Não interessa. Que igreja é essa aí? Não interessa. Nós temos uma igreja que tem 8 anos que vai fazer agora lotada. Antigamente isso era praticamente impossível, porque bandeiras denominacionais determinavam a seriedade da igreja. Hoje as pessoas estão procurando um lugar sério, de gente que tem vida com Deus, que preza família, que leva grana a sério, que leva pessoas a sério. Eu mostrei para vocês na última pregação que fiz, que Jesus cura um paralítico,
E o paralítico não sabe quem ele é. Porque ambiente de cura não estabelece relacionamento com Deus. Tem gente que já viveu milagres extraordinários com a vida toda torta. Vai contar milagre no inferno no final dessa história. Pensa numa reunião no cantinho. Você conheceu Jesus? Rapaz, conheci não, mas fui curado por ele. Eu tinha um câncer. E veio para cá? Pois é. Saudável. Agora você quer ver? Intimidade com Deus? Bíblia. Joelho no chão, boca no pó. Sabe? Ah, pastor, não sinto nada. Eu também não. Eu não sou dessa linha de sentir as coisas, sensorial. Só nada. Tem hora que eu estou orando. Sinto nada. Senhor, meu Deus e Pai, tinha que sentir alguma coisa aqui, não tinha não? Um arrepio, um negócio assim, uma visão, uma sombra, um negócio passando. Eu não vi nada. Mas eu estou lá, dobra meu joelho, Tem hora que não vem nada na cabeça. Não sei você, estou abrindo meu coração. E olha, se eu sou o pastor de vocês, imagina vocês, Jesus do céu, hein? Acabei com o seu trabalho de oração de manhã, hein, senhor? Mas tem dia que a gente dobra o joelho, sim ou não? E parece que dá um branco. Você começa a falar, o Senhor, meu Deus e Pai. Amanhã eu vou acordar cedo, hein? Pô, não era isso não, pô. Vamos voltar aqui para a oração. Vamos ver se eu mudar o tom de voz, se vai, hein? Senhor, meu Deus e Pai soberano. Caraca, eu nem jantei ainda e estou gastando energia assim. Você está rindo de quem? De mim? Aprenda uma coisa nessa vida, meu filho. Nós não fazemos porque sentimos. Nós fazemos porque obedecemos. Nós não fazemos porque nós estamos vendo. Nós um dia vamos e pronto. É isso que você tem que entender. Ah, pastor, não entendo nada lendo a Bíblia. Você acha que eu entendo? Tem hora que eu leio e falo, Senhor, o que esse cara quis falar aqui, Senhor? Entendi nada. Tem texto que eu não sei porque está ali. Não vou entender não vou ler não, porque eu não entendo. Lê sem entender que você entende. Ora sem sentir que você sente. Você está entendendo? Ame sem ser amado que você vai chegar perto de Deus. Nós temos que imitar, meu irmão. O negócio é esse. E é difícil, que se fosse fácil todo mundo fazia. Fácil não é não. Quer ter bumbo para perturbar você? Esse dia, viver com gente, estou terminando já. Eu vou te dar 3 versículos aqui para me acabar, porque eu preciso falar de gente. Porque hoje, conviver com gente me parece que é a maior dificuldade de alguém andar com Deus. Porque pensa num troço difícil, gente. Por isso que tem gente que está criando bicho, igual se fosse gente. Já falei isso aqui diversas vezes. Bota nome de gente em bicho, diz que bicho desabafa com passarinho, com cachorro, com gato. Mas deixa eu te mostrar uma coisa para você aprender a viver. Posso ouvir um amém? Amém? Isso, você sair daqui capacitado. Eu peguei o texto direitinho, quer ver? Ó? Salmo 133, verso 1. Me ajuda aí a turma da mídia para andar rápido, porque eu só tenho 5 minutos. Vamos lá, Salmo 133, verso 1. Quero que você lê para mim. Isso. Lê aí. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... Se é bom e suave que os irmãos vivam em unir, o que o Satanás vai fazer? Trabalhar para ficar ruim. Pastor, é verdade mesmo. Qual outro texto você poderia nos dar? Um salmo. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus. Olha o que a Bíblia está falando. Quem é que vai sentar na mesa com você? E quem é que senta com você? Os parentes. Deu para entender? Desde o início, gente. O Abel teve problema com quem? Com os irmãos dele. E o Davi? E o José? E o filho pródigo? E você? E Jesus? Com os irmãos. Mas não é porque você tem problema com os seus irmãos que você vai atrapalhar seu relacionamento com o pai.
Bíblia diz, ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em? Vivam em? Romanos 12, 18. Esses textos você deveriam gravar aí para você. Romanos 12, 18. Olha que texto lindo esse aqui, olha. 12, 18 de Romanos. Leia aí, por gentileza. Olha que coisa linda. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em? Enquanto depender de você, tem de paz com? Oh, fica cada vez melhor. Enquanto depender de você. Oh, meu Deus. Aí vem o Salmo 120, verso 6. Olha, esse também vem bom. Salmo 120. Verso 6. Coloca aí. Leia aí para mim. Verso 7. Olha só. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em. Aí a Bíblia diz que enquanto depender de vós, tem de paz com. Aí o salmista diz, há tempo demais que eu estou habitando no meio de gente que quer a guerra. Eu sou da paz, mas uns infeliz. Então vamos para o verso anterior. Enquanto depender de você, vai ter. Mas quando não depender de você, não depende mais de tu. Você tem que ter habilidade, porque tem gente que vem nesse mundo para a guerra. Tribulado mesmo. Gente que veio para perturbar. Pastor, então como é que eu faço, pastor? Aí não vai ser nem bom nem suave. Nós vamos ter que ir para Colossenses, para pegar de lá 3,13. Colossenses 3,13, coloca aí. A gente termina aqui. Vamos lá? Então, queridinhos, escute só. Vive em comunhão com quem dá para viver em comunhão. Porque tem gente que não dá. E o que você faz com quem não dá? Suporta. Está na Bíblia, eu vim dar para notícia ruim. Suporta, suportando, porque tem gente que você não ama, você suporta. Aliás, suportar já é amor em última instância. Pastor, o senhor é doido de falar isso? Eu falo, porque é verdade. Tem gente que a gente só ama porque Cristo mandou. Sim ou não? Sim! Por favor, você é gente. Tem gente que tem um sentimento de culpa quando fala isso. Tenha não. Seja maduro. Para valer a morte dele. E a vida que ele nos deu. Para isso, nós vamos ter que aprender, sabe, a viver nesse mundo, lidando com gente. É bom e suave? Nem sempre. Porque às vezes você está em Meseque ou Quedar. Certo? Você está em meio a árabes, aqueles que não eram judeus. Que nós venhamos hoje entender a verdadeira Páscoa. O que é isso? Para mim e para você. Alguém que me tirou da morte, pagou uma dívida que não era minha, e eu não comemoro isso, só hoje. Às vezes as pessoas me perguntam, pastor, por que você não faz muita coisa que outros lugares, às vezes, fazem? Eu não tenho restrição com fazer um alto de Páscoa, não tenho. Nós não fazemos aqui porque não temos uma equipe para seja feita. Mas muito mais do que a encenação aqui, é a realidade lá fora. É isso que nós temos que viver, meu irmão. Porque o bagulho é doido. O negócio é frenético. Então vamos tacar fogo lá fora.
Mostrar para essas pessoas que nós temos uma novidade de vida, porque Ele nos deu a oportunidade de vivermos nele. O pecado entrou por um homem, então saiu por ele. E Ele me dá o direito de comer a árvore da vida, aquilo que o Adão me privou de comer. Um dia eu vou entrar no paraíso de Deus, eu e você. E um anjo vai falar, dá um pulinho lá, Cláudio. Cláudio, árvore da vida. Eu vou lá e vou comer um negócio daquele. Eu vou, estou falando sério, eu vou. Alguém aqui vai também? É isso aí. Quem aqui não vai, levanta a mão. Até quem não vai também não levantou porque está a fim de ir, é na verdade. João 14, verso de número 6. Eu quero fazer uma reflexão com vocês. Só vou usar a primeira parte. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Repita comigo: eu sou o caminho. Isso. Vamos lá. E disse-lhe Jesus. Repita: disse-lhe Jesus. Isso aí, vamos lá. Fala tudo. Disse Jesus: eu sou o caminho. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por tua palavra. Fala conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero te mostrar duas coisas neste versículo. A primeira foi a frase que lemos. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Mas nesse mesmo texto nós também temos o destino deste caminho. O final do texto diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós poderíamos dizer o seguinte: o destino é o Pai e o caminho é Jesus. Jesus é o caminho para o Pai. Hoje nós não vamos falar da verdade, nós não vamos falar, certo, da vida. Simplesmente nós vamos ver o caminho rapidamente. A primeira coisa que é importante nós entendermos é o que Jesus está usando por base para fazer esta afirmação. Todos que ouvem Jesus sabem que Ele não está se referindo a qualquer caminho. Sabe que Jesus está se referindo ao caminho no deserto. Aliás, a maior parte dos trajetos percorridos pelas pessoas de longa distância era no deserto. Então, quando Jesus diz: eu sou o caminho para o Pai, a primeira coisa que nós devemos perguntar para nós mesmos é se nós estamos interessados em ir para onde Jesus se diz ser o caminho. Porque não há nenhum interesse para fazer esta afirmação. Caminhar em Jesus, se ele não tiver o intuito de ter Deus como destino. Então Jesus está dizendo: eu sou o caminho onde? No deserto. E qual é o problema de um caminho no deserto? É que se ele não for trilhado de forma correta, ou seja, se alguém errar o caminho, a morte é certa. O povo, quando sai do Egito, sai para ir para a terra da vida, a terra que mana leite e mel, e eles erram o caminho. Eles vão peregrinar durante 40 anos no deserto, e eles só não morrem por causa da provisão divina da água e do alimento. Ou seja, errar o caminho, a morte é certa. Quando Jesus disse: eu sou o caminho para Deus, usando a figura do caminho no deserto, não se pode errar.
caminho, essa expressão caminho, só pode ser usada por um trajeto cujo qual já foi percorrido. Tá certo? Se o trajeto não foi percorrido, ele não pode ser chamado de caminho. Para que a palavra caminho seja empregada, alguém tem que ter trilhado. Por exemplo, Moisés traz consigo a tipificação do Cristo no Velho Testamento. Ele é um libertador que entra na opressão egípcia para tirar o povo para a libertação. Mas você observa na história dele que quando ele mata o egípcio, o que ele vai fazer é percorrer o caminho do deserto até Midian. Moisés é alguém que vai trilhar aquele trajeto para fazer um reconhecimento do caminho. Então ele volta, tira o povo, mas quando ele sai com o povo, ele já tem noção do que percorrer, porque ele conhece o caminho. Então Jesus está dizendo: olha, eu sou o caminho, tá certo? Para onde? Para o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim, tá certo? Por que é importante essa visão? Porque se errar o caminho é morte. Não tem uma outra possibilidade. E o que ele está dizendo, eu vou percorrer. Se o contrário da morte é vida, o que ele está dizendo é: eu vou percorrer este caminho para depois conduzir você. Por isso que Jesus faz o trajeto do túmulo e não fica lá. Por isso que ele faz o trajeto da morte, mas a morte não o vence. Na verdade, ele está descrevendo: eu tenho autoridade para me tornar o caminho. Eu sou capaz de guiar vocês em segurança. Mas aí vamos a uma outra pergunta: tem algum outro caminho? Porque se tem duas pessoas que fazem a mesma coisa, se tem duas pessoas que vendem o mesmo produto, se tem duas empresas que fazem a mesma coisa, eu posso fazer uma boa pergunta: por que comprar com você? Por que você? Então Jesus disse: eu sou o caminho. O caminho para onde? Para o Pai. Errar o caminho é morrer. E eu tenho autoridade para dar vida, porque percorri o caminho da morte e a venci. Mas agora vamos a uma frase normalmente dita de forma popular: todos os caminhos levam a Deus. Então será que existe algum outro caminho que nos leve a Deus? Porque se houver, por que eu vou com Jesus? Por que não a Maria? Por que não o islamismo? Por que não? Se tem outro caminho, alguém tem que me explicar. Por que é que eu vou percorrer esse? Então Jesus diz de uma forma muito categórica: não há outro caminho além dele. Em nenhum outro nome há salvação. Ele é único e suficiente para nos salvar. Então por que ele? Porque não há outra forma. Ninguém além dele venceu a morte. Ninguém além dele pagou o preço. Então quando ele diz: eu sou o caminho, eu sou o único, não tem outra forma de se chegar ao Pai. Você pode ir para qualquer outro lugar usando outro caminho, mas o único caminho que leva ao Pai, certo? João 14, é Jesus. Eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai senão por mim. Em nenhum outro há salvação. Jesus está explicando isso de uma forma muito importante. Mas nós
é o caminho, eu já entendi isso. Ele me leva para o Pai, é para onde eu estou a fim de ir. Tá certo? Não, eu estou a fim de ir para o meu próprio prazer. Eu, na minha visão, morreu, acabou. Então você não precisa de Jesus. Ok? Eu quero ir para o inferno. Eu vim agora mesmo de São Paulo. E você passa em Itatiaia, está lá na beira da Dutra, o templo, que cada dia se torna maior a Satanás. Tá certo? Está lá na beira da rua, com todas as imagens, os animais que vão ser oferecidos e todos os ritos. Tá certo? Se você perguntar a uma pessoa daquela lá se eles querem ir para o céu, qual é a resposta? Não. Eles querem encontrar com Deus? Não. Eles têm o direito de fazer isso? Sim. Então parece uma coisa boba perguntar, mas todas as vezes que você lida com alguém que diz que quer estar em Cristo para encontrar com Deus, mas não consegue entender o restante dessa história, essa pessoa, ela acaba se atrapalhando. Mateus capítulo 7, lá pelo verso 13, a Bíblia diz: estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida. Então preste atenção, Jesus é um caminho apertado. Jesus não é um caminho largo. Naquela caminhada descrita por Jesus no deserto, há uma recomendação a todos aqueles que vão caminhar no deserto: não leve nada além do necessário, porque no deserto tudo que não é necessário se torna pesado. Qualquer coisa que você leve no deserto que não seja necessário, inevitavelmente te torna um peso para você, pode impedir você de alguma forma. Pastor, mas como é que eu ando nesse caminho? Então vamos lá, se o texto se completa, vamos dar uma olhada em como eu devo ir em Cristo para me encontrar com Deus num caminho estreito. Se eu errar, eu morro. O único que percorreu com sucesso foi Jesus. De todos os que morreram, o único que tem no seu túmulo escrito: ele não está aqui, ele ressuscitou, é Cristo. Então como é que eu trilho esse caminho? Então vamos dar um pulinho no escrito do apóstolo Paulo: revestivos de toda a armadura de Deus. Nesse caminho eu preciso utilizar os elementos, certo, que o soldado trazia consigo. A preparação nos pés para trilhar caminhos desafiadores do deserto, não como o deserto do Saara, com aquela areia, mas as pedras, os espinhos. É basicamente impossível caminhar com sucesso por um longo trecho sem ter os pés protegidos. Toda a estrutura, o capacete, a couraça, o escudo, tudo, a espada. Então, para que eu possa trilhar este caminho de vida em Cristo, eu não posso simplesmente entrar nele de qualquer forma. Eu tenho que tomar posse de elementos que serão fundamentais no trajeto que eu vou percorrer entre Cristo e Deus, entre essa vida e a próxima. Jesus está explicando isso de uma forma muito importante. Mas me permita usar um texto do Velho Testamento. E ele diz assim: quando estiveres trilhando, ouvirá uma voz por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai
a cerâmica vai diminuindo. Você já notou isso? Às vezes é um troço absurdo, mas acontece. Você sabia que dependendo da distância, o começo do desvio foi 1 centímetro? 1 centímetro que não parece nada aqui, nada. O que é 1 centímetro aqui? Nada. Coloque fora do esquadro 1 centímetro aqui, daqui no final daquela parede. Eu vou te dizer, se você tiver uma linha reta aqui, retinha, e desviar 1 centímetro aqui, provavelmente nessa distância até ali vai dar quase 50 centímetros. Quando a Bíblia diz: não se desviai nem para a direita nem para a esquerda, mantenha-se perto ou no alinhamento, o que ela está nos alertando é o seguinte: se você se desviar um pouquinho, eu vou dizer o que vai acontecer com você. Você não vai notar. O desvio é tão pouco, é tão pequenininho, que você tolerou, que você aceitou, que você, certo, não fez questão. Mas como a caminhada de fé não é uma prova de velocidade, ela é de resistência, porque ela é longa. No final dessa caminhada, talvez você procure a linha de referência e não veja mais. Ela ficou distante demais. Um desvio pequenininho, por isso a Bíblia diz: você vai ouvir por detrás de você uma voz que vai lhe dizer: este é o caminho, é este aqui. Não se desvie dele nem um pouquinho, nem para a direita e nem para a esquerda. O caminho da salvação descrito por Jesus dá a ele a autoridade de que em nenhum outro além dele sejamos salvos. Ele nos faz entender que é um caminho que não é largo, ele é apertado, ele é estreito. No ambiente estreito nós vamos ter duas coisas importantíssimas. Primeiro, nós vamos ter poucas pessoas caminhando conosco. Segundo, caminhar num ambiente estreito não é agradável, é apertado, é desafiador. Dependendo do local que você entra, se ele for apertado demais, te dá até vontade de desistir. Eu vou voltar, eu não quero estar aqui. Jesus nos fez esse alerta e ele é importantíssimo. Ficar atento em que não sei o que as pessoas vão te dizer, mas a única coisa que eu posso concordar com todos os caminhos levam a Deus é muito simples. Todos os caminhos levam a Deus, sim ou não? Sim. Porque com a morte todo olho verá, toda língua confessará. Ou seja, todos os caminhos levam a Deus. Por quê? Porque independente do caminho que você tome, ele leva à morte. E a morte inevitavelmente nos leva a Deus. Agora, de volta para Deus, uma coisa é te levar para Deus, outra coisa é te levar de volta para Deus. O único capaz de nos levar de volta para Deus é Jesus, porque ele conseguiu isso com autoridade. Então ele disse de uma forma, sabe, muito incisiva: eu sou o caminho. Eu sou. Ele não disse eu tenho o caminho, eu mostro o caminho. Ele diz eu sou. Eu sou porque me tornei. Eu sou porque percorri. Eu sou porque, se você quer encontrar com o Pai, que é para onde eu vou, e aí eu estou usando uma figura mais, né, saindo aqui da Trindade, ele diz: pegue a sua cruz e venha
dia que passa, nós vemos mais dúvidas em torno disso, mais questionamento em torno dessas situações. Então Jesus diz: eu sou o caminho. Se errar, é morte. Eu sou o caminho. Percorri o caminho para me torná-lo. O caminho que leva o homem de volta a Deus é apertado, é estreito. Não leve nada que não seja necessário, porque só vai te dar problema na caminhada. Entenda que poucas pessoas vão caminhar com você. E se prepare para enfrentar a oposição. No caminho, com a armadura, o texto basicamente termina dizendo: porque com essa estrutura você poderá apagar, ou sufocar, ou suprimir, certo? Todas as astutas ciladas do diabo. Então, se Jesus é o caminho, Satanás é a perdição. Se Jesus é a luz, ele é as trevas. Se Jesus é a vitória, ele é a derrota. Se Jesus é a vida, ele é a morte. Nós temos inevitavelmente, goste você ou não, um adversário. E a proposta dele é impedir que o que Jesus fez para nos salvar seja anulado. Por que você acha que até hoje tem religiões ou estruturas que sacrificam animais? Simplesmente porque é uma forma de dizer que o sangue de Jesus não vale nada. Certo? É simplesmente a forma de descredenciar o que ele fez. Agora, se nós queremos encontrar com o Pai, e eu acredito que todos nós desejamos, todos nós queremos, a regra é simples. Ele é o único e suficiente. Evite levar qualquer coisa que se torne um peso para você. Cuidado com um desvio pequeno, porque no final dessa história você pode escutar: apartai-vos de mim, maldito. Eu não sei quem você é. A minha reflexão hoje tem a proposta de que olhemos para uma expressão tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda. Eu sou o caminho, disse Jesus. Errar. Ah, pastor, o que pode me fazer errar o caminho? Simples. Um irmão pode fazer errar o caminho. Ele pode te aborrecer a ponto de você se desviar. A palavra desvio, né, é simplesmente sair do caminho. Aliás, essa é a conotação também da palavra escândalo. Tá certo? Você escandaliza quando alguém estava andando certinho e algo aconteceu e o tirou do caminho. Essa pessoa escandaliza. Então você pode ter uma palavra de um pastor aqui em cima que pode tirar você do caminho. Você pode ter uma brincadeira ou qualquer situação na igreja que pode te afastar do caminho. Você pode ter feito um negócio com alguém e esse negócio não foi legal e aí você levou um prejuízo. Isso tirar você do caminho. Você pode ter arrumado uma namorada e o relacionamento não foi muito extenso, não foi muito longo e por causa do término de um relacionamento pessoas se afastaram do caminho. A estrutura que o diabo vai usar para tentar nos tirar, ele vai fazer o que for possível, o que estiver ao alcance dele, para que nós saiamos do caminho. E volto e termino aqui. Não precisa sair muito, não. Hoje nós estávamos descansando um pouquinho e Mary pediu para
o sexo, seja hétero ou homo, é a coisa mais difícil que tem. Só se for um filme gospel, certo? E aí ela me disse: Cláudio, eu gosto, porque esse filme não tem palavrão. E eu olhei para ela e disse: se nós escutamos uma frequência muito grande, é só uma questão de tempo até nós acharmos comum, natural, um desvio pequeno, uma coisa pequenininha, pode fazer grande diferença no final dessa história. Ele é único e suficiente Salvador, que nada nos afaste dele. E eu vou falar para você, vai ter muita gente, vai ter muita coisa, vai ter muitas situações para tentar nos afastar desse caminho, desistir da nossa fé. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Que a vara e o cajado do Senhor estejam ao seu lado. Que o Espírito Santo seja o nosso companheiro. Que se cumpra em nós: 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Todas as propostas do Apocalipse são apenas para um grupo de pessoas, os vencedores. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, ao que vencer receberá uma pedra, ao que vencer será feito coluna, ao que vencer comerá da árvore da vida. É o que vencer, o que vencer, o que vencer e o que vencer, e nós venceremos pela misericórdia, pela graça de Deus e pela proximidade com o Senhor. Você pode ficar de pé neste momento. Que nada nos separe do amor